A importância dos informativos de jurisprudência do STJ, Superior Tribunal de Justiça, reputo na questão principalmente o dos argumentos, para embasar, para fortalecer, vamos dizer assim, os argumentos da petição inicial, relacionados, é claro, com a causa de pedir, que todos sabem que a causa de pedir é, na verdade, nas palavras do mestre Barbosa Moreira, o demandante, na causa de pedir, ali há na demanda a pretensão, ou seja, os fatos ou o conjunto de fatos que o demandante ou os demandantes pretendem com aquela tutela jurisdicional, ou seja, o demandante tem o poder de provocar a jurisdição e o Estado juiz tem o dever de prestar esta mesma jurisdição naquele caso concreto, aqueles fatos articulados ou aquele conjunto de fatos que o demandante pretende e afirma serem verdadeiros, correto? Pela teoria da asserção, na petição inicial, provocada a jurisdição, durante o processo ou procedimento, o juízo, ao longo desse processo, ou até no início, sem ouvir a outra parte, aquelas tutelas de evidência, por exemplo, vai verificar se realmente aqueles fatos são verdadeiros e, de acordo com a norma jurídica em abstrato, o juiz ou o juiz aplicará aquela norma ao caso concreto, correto? Por que a importância para o advogado dos informativos de jurisprudência? Dali, o Tribunal Superior, lá o terceiro grau de jurisdição, nesses informativos o tribunal colaciona determinado ramo do direito, do processo, por exemplo, com o direito material. Eu tenho lá uma questão de direito civil, uma questão de direito do consumidor relacionada ao processo. Eu falo isso porque a minha especialidade como advogado são as questões processuais, não por ser processualista, e sim por ser advogado, atuante. No caso, eu necessito o pragmatismo da aplicação da dogmática do direito no processo, contextualizando sempre com o direito material do qual relacionado naquele caso concreto. Os informativos de jurisprudência são, eu reputo, necessário nessa ótica da importância do advogado, ainda mais nas questões do século XXI. Por quê? Os argumentos são cada vez mais importantes na adequação daquela demanda e para que a satisfação, no caso daquele direito do cliente, tanto como autor exequente, réu, executado e outros. O advogado, ele atua, claro, na questão toda, a capacidade postulatória dele, mas sempre nos interesses daquele cliente. É claro que o advogado, ele é um ator do processo, ele participa como um dos atores do processo, como juiz, Ministério Público, Defensoria Pública. Ele é um ator, então ele tem o dever de lealdade, dever de boa-fé, dever de cooperação
todos esses princípios constitucionais e princípios específicos do processo civil, correto? Nessa linha de raciocínio, eu entendo importantíssimo o advogado estar sempre atualizado para aplicar pragmaticamente aquele entendimento jurisprudencial. Naquele informativo está condensado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, correto? Naquele caso concreto. É claro que em determinadas situações é necessário se reportar ao Supremo Tribunal Federal, mas na maioria das questões o advogado se reporta nos seus argumentos, além, é claro, da norma princípio, norma regra, também na jurisprudência, naquele entendimento, naqueles precedentes, numa súmula vinculante, naqueles julgados repetitivos. E isso, nessa linha pragmática para o advogado, é muito importante nesse labor, nessa atuação profissional, porque, claro, o advogado está sempre, todo dia, envolvido com os prazos, envolvido com o cliente, com informações, com pesquisas, estudando aquele caso concreto, correto? Então, nessa linha de raciocínio, os informativos de jurisprudência, por isso que eu coloco muito aqui no meu perfil, compartilho, alguns na medida do possível, é claro, alguns informativos tento da melhor forma possível, não é? É claro que todos nós temos nossas limitações, até pelo tempo também, tentar contextualizar, tentar, entre aspas, interpretar o que foi visto lá no Superior Tribunal de Justiça. E interessante a observação de que no próprio informativo há lá um ícone que remete ao YouTube e dá para ver o julgado. Tem o vídeo de cada julgado naquele determinado informativo. Já observaram isso? Eu já falei isso aqui também no perfil. Clica ali para verificar não só a leitura daquele informativo, é claro que o inteiro teor daquela referência, daquele indicase, daquele acordo, correto? Mas é claro que é uma das formas, é uma das maneiras do advogado, do labor, de ajudar o trabalho do advogado, naquele caso concreto, naquele, repito, interesse daquele cliente que ele atua para o interesse daquele cliente, correto? Eu não discordo da questão de que o advogado é o primeiro juiz. Tudo bem, mas cada ator tem a sua peça fundamental lá no processo. É claro que, nesse sentido, o advogado recebe aquele caso concreto do cliente, é claro que ele vai interpretar para saber se é possível provocar a jurisdição, se há necessidade realmente da tutela jurisdicional ou se aquele, entre aspas, conflito de interesses possa ser resolvido de uma outra forma, né? Na questão da justiça multiportas, o Estado juiz acolhedor. Vocês todos sabem que os fóruns existem umas conciliações, aliás, não é nem conciliação, antes de ter processo e procedimento, é feito lá como se fosse, antes até de uma conciliação, de uma mediação, de uma arbitragem, como se fosse uma via administrativa, mas ali no próprio fórum, entendeu? No próprio juízo ali, daquela competência ali, daquela circunscrição, né?
da competência da jurisdição ou circunscrição dali, daquele lugar, né? Então, nesse sentido, a justiça multiportas. Agora, na questão aqui dos informativos específicos de jurisprudência, esse é eu entendo, até peço desculpa pelo ter alongado muito no vídeo, mas eu espero, o objetivo aqui é, no mínimo, fomentar essa pesquisa e ajudar, né, nesse compartilhamento, esse labor sempre do advogado, esse árduo, né, muito árduo realmente, essa questão do causídico nas suas causas, até pelo tempo, que parece, mas não temos muito tempo, né? Embora os prazos corram, na maioria das vezes, né, por dias úteis, né, que não necessariamente, né, a lei especial, temos lá de primeiro dia corrido, depois é que tem os dias úteis, mas claro que melhorou, mas nós temos prazo a cada dia, né? Então, dizem que o advogado não tem vida, tem prazo. Tem vida sim, mas realmente é complicado. Mas então é isso, eu quero aqui agradecer a todos. Eu vou deixar esse vídeo aqui gravado aqui no GVT do Instagram e devo também compartilhar esse vídeo no meu canal no YouTube Pensando Direito. Um grande abraço, quem não segue, sigam lá o meu canal no YouTube Pensando Direito, aqui o Instagram, valderfaria.ferreira. Grande abraço!